Pois é, Brasil, a mídia velha não se cansa de passar vergonha. E antes, quando eles faziam entrevistas, eles colocavam na roda Jair Messias Bolsonaro. Mas agora, como ele está temporariamente fora da política, foi a vez de colocar na reta ali o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Vocês vão ver aqui. Olha só o que os jornalistas fizeram ali com Tarcísio de Freitas, com perguntas cabiciosas. Mas, para o azar deles, Tarcísio de Freitas se saiu muito bem, deu um show, deu uma aula ali para os jornalistas. Pessoal, eles perderam até o rumo de casa. Confira só essa matéria, ele falou sobre temas altamente relevantes de hoje, que está acontecendo hoje. E o Tarcísio pode ser sim candidato a presidente do Brasil em 2026, se caso Bolsonaro não puder concorrer. Vamos ver essa entrevista e a aula que Tarcísio fez para esses esquerdistas. Mas antes, dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, está perdendo tempo. Olha só o que aconteceu com eles. Diz aí, saiu uma pesquisa em que o senhor está muito bem, o senhor está com 61% de aprovação, pesquisa Quest. E a gente vai pegando os itens todos, está muito bem também. Educação, saúde, transporte. Quando chega na segurança, os números mudam completamente. Quer dizer, a opinião pública não está gostando. Não é? Onde deveria ter 40%, se pensar na saúde, tem 27%, que é a aprovação. Onde deveria ter 27%, que é quem reprova a saúde, está 38%. Então está muito ruim ali. O que o senhor... Alguma coisa o senhor tem que fazer para dar uma resposta à sociedade. O que o senhor está pensando em fazer? Entre essas últimas ocorrências, esses últimos episódios, promoveram em nós uma reflexão profunda. E qual é a conclusão que a gente chega? É que a gente tem uma deficiência na formulação de política de segurança pública. Isso não é só o Estado de São Paulo, isso é geral. Mas a gente está fazendo essa reflexão aqui para o Estado de São Paulo. A gente consegue, com muita clareza, formular a política pública de saúde, a formular a política pública de educação, e quando chega na segurança, parece que a gente acaba ficando restrito à discussão de polícia. Vamos aumentar o efetivo, vai colocar câmera, vamos comprar equipamento, mas não é isso. A gente, às vezes, não faz a discussão do que a gente quer resolver. Qual é o crime que tem que ser alvo nosso? E aí isso tem a ver com a percepção de segurança. A gente tem gastado muita energia no combate ao crime organizado. E, de fato, a gente tem que combater porque o crime organizado afeta hoje até os negócios lícitos, interfere em quem está jogando a regra do jogo. Mas o que incomoda o cidadão hoje? O assalto. O cidadão não quer ser assaltado, o cidadão não quer perder o celular. E a gente está formulando política para evitar o assalto. A gente está analisando, por exemplo, a nossa mancha urbana, a gente está casando intervenção urbana com segurança pública, a gente está interpretando o que os indicadores querem dizer e transformando isso em ações efetivas para que a gente possa dispor melhor o efetivo policial. Então, vamos supor, mesmo numa cidade espraiada como São Paulo, uma cidade enorme, com muitos desafios, se a gente for ver a concentração de crime, ela vai estar em 5, 6, 10% das ruas. Então aqui eu tenho uma dica de que caminho a seguir. E qual a intervenção que eu preciso? É só força policial? Ou é intervenção de iluminação pública, são mais câmeras, é intervenção na parada de ônibus ou na saída do metrô? Então é essa discussão, essa reflexão que a gente tem que fazer agora enquanto formulador de política pública para melhorar a segurança, diminuir essa quantidade de roubos, dar a sensação de segurança para aquela pessoa que perde o celular, que sofre com isso. Então é nessa linha que a gente vai atuar, analisando, interpretando os indicadores, fazendo uma coisa que a gente não fazia. Eu recebo os indicadores criminais todo mês, mas a gente não fazia uma reunião, por exemplo, com a Polícia Militar, com os comandantes de policiamento de área para entender qual é exatamente o problema naquela área e o que aqueles indicadores estão representando. Ou cobrar, por exemplo, a produtividade da Polícia Civil em termos de resolução de crimes. Então, são correções de rota que a gente se vê obrigado a fazer e é isso que a gente vai procurar praticar. Governador, só um detalhe, às vezes a gente presta menos atenção pela opinião pública, talvez nos números, não é? A segurança pública no estado de São Paulo, em vários governos, é um caso de sucesso, na verdade, para o Brasil, no parâmetro do Brasil. Foi mais de 40 homicídios por 100 mil habitantes para 7,8. Hoje, 5,7 por cada 100 mil habitantes. Que é o menor índice da série histórica. É o menor indicador do Brasil. Eu estou pegando os dados de 2023. 2023, 7,8. Metade de Minas Gerais, que é um estado que poderia ser comparável, quer dizer, um estado grande, envolvido.
Então, quer dizer, São Paulo é um caso de sucesso. Então, a minha primeira pergunta, assim, como alguém gosta de política pública, assim, por que São Paulo conseguiu esses resultados? Né? Se a gente não entender por que São Paulo reduziu o número de homicídios, a gente não consegue entender qual é o caminho, né? Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. Assim, por que São Paulo, ao longo de muitos governos, conseguiu uma redução sustentável, contínua, consistente do número de homicídios por 100 mil habitantes? Disparando, assim, junto com Santa Catarina. Mas Santa Catarina é um estado muito menor, com outras características. São Paulo é um estado, quer dizer, do tamanho com que muitos tem. desafios. Qual é a explicação para isso? Eu acho que nós temos uma polícia muito profissionalizada e é por isso que eu digo que a gente não pode confundir os erros de agora, esses erros em sequência, com o que é a polícia militar. Eu entendo que o combate ao crime não pode ser justificativa para o erro policial. E, por outro lado, o erro policial também não pode ser justificativa para o não combate ao crime. Então, a gente tem que manter numa estrada e entender quais são os contornos, quais são os limites que nós temos. Os governadores que passaram, os governos que passaram tiveram a preocupação de profissionalizar a polícia, de blindar a polícia de interferência política, de respeitar a hierarquia. E isso, obviamente, trouxe resultados positivos. E os números de São Paulo, de fato, são muito interessantes. São os menores, é o menor índice de homicídios do Brasil. Algumas políticas públicas foram muito bem sucedidas e muitas vezes a gente até não entende, ou eu vou falar em especial das câmeras, né? O Rodolfo citou, eu tinha uma posição mais resistente no início e aí hoje com 2 anos de mandato e percebendo o que eu estou percebendo na rua, vendo o que eu estou vendo, eu já mudei completamente de opinião. Eu vi que a Câmara realmente é um instrumento a favor do policial e a favor da sociedade. E, ora, tem problema nenhum a gente errar e a gente mudar de opinião. E o pessoal acha que mudou de opinião por causa do que aconteceu nessas últimas semanas. Não, a gente mudou de opinião lá atrás. Por isso que quando a gente conduziu o novo processo de Câmara, a gente já conduziu um processo para 12 mil e a nossa ideia é chegar a 15 mil. Então, a gente paulatinamente vai aumentar a quantidade de câmeras, porque a gente percebe que, de fato, é um instrumento para a segurança do policial, que, ao fim e ao cabo, é quem está... É o elo mais fraco dessa história. É quem tem que combater o crime e quem está mais exposto. Quem precisa de segurança jurídica, quem precisa da proteção do Estado, quem precisa de orientação para não descumprir regra, porque quando há o descumprimento de regra, é a primeira pessoa que vai pagar. E também como geração de prova, né, governador? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Mesmo porque o erro policial ganha, às vezes, o status de crime. E aí mancha toda a polícia, como o senhor disse. Então, nesse caso, essa nova posição sua é uma defesa... Nenhuma instituição tem o uso da autorização da força como a polícia tem. Então, constitucionalmente, a gente dá a possibilidade da polícia usar a força. Obviamente, se a gente dá essa possibilidade para a polícia usar a força, ela também precisa da autocontenção, dos mecanismos que garantem o controle interno e a contenção. Isso está muito claro na minha cabeça agora. Recentemente eu tive acompanhando o teste das novas câmaras, porque é óbvio que agora a gente fica pisando em ovos. O discurso ficou muito contaminado e muito reduzido, o discurso da segurança pública muito reduzido à questão das câmaras, o que é um erro também. A câmara é um componente, nós temos diversos outros, né? E obviamente tudo que é feito agora aqui no Estado, quando se fala em câmara, traz a desconfiança por causa da postura pretérita nossa. E eu fui pessoalmente acompanhar, que eu queria ver. E é natural que a gente pensasse em reformulação ou modernização tecnológica, porque esse programa foi pensado, gestado aqui em 2019, começou a ser operacionalizado em 2020, a gente está falando de tecnologia, então há uma mudança, uma atualização muito rápida, e a gente queria ver se aquilo que a gente está pensando existe, se é fato e se está sendo entregue. E, de fato, eu fiquei muito impressionado com o que eu vi, com a possibilidade de integração com o sistema do Copom, que é uma coisa que as câmeras atuais não têm, com a possibilidade de acionamento remoto via Copom, a possibilidade de funcionar como rádio comunicador, com a qualidade da resolução das imagens. Então, o controle do posicionamento do policial via GPS, dos relatórios, né, das trilhas de auditoria que são geradas. Então, dá muito mais governança, tem muito mais instrumentos. E eu tenho certeza que vai ser um instrumento à disposição da polícia. Por isso que a gente vai ter segurança também para dar os próximos passos e para aumentar a utilização das câmeras. Governador, tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, não é? Em relação a isso, em relação a tipo de câmera.
De alguma forma, isso afeta o seu planejamento? Não E só afeta. lembrando que o governador Zema de Minas, ele esteve aqui na semana passada, ele falou que ele era contra a gravação ininterrupta, né? 24 horas por causa da intimidade do policial, o momento que ele está se alimentando ou indo ao banheiro. Não sei se também pode ir ao encontro um pouco dessa decisão que foi do ministro Barroso do Supremo. E o governador Caiado disse que é totalmente contra. Falou que lá não vai ter câmera em Goiás. Eu acho que, primeiro, a gente precisa respeitar a autonomia dos estados para definir, até porque quem paga a conta é o Estado. Quando a gente faz essa discussão da gravação ininterrupta ou não, a gente tem que pensar na eficiência. Essa é a grande questão. E aí, analisando o que a gente tem hoje. Eu tenho uma câmera hoje que está em operação que faz a gravação ininterrupta. Está funcionando? Está sendo eficaz? A gente tem essas imagens sempre que são necessárias? Esse é o primeiro ponto. Segundo, do que de fato a gente utiliza de imagem? Porque a gravação, hoje, ela é de baixa qualidade e sem áudio, quando ela não é acionada manualmente pelo policial. Então, esse é outro ponto. 97% das imagens armazenadas não servem como prova. Elas não são utilizadas. E isso tem um custo, porque você está gastando espaço de storage, espaço de armazenamento. Então, quando eu consigo otimizar isso, então vamos pensar. Eu tenho 50 mil chamados no Copom, o Copom está integrado com as câmeras, eu faço a atribuição da câmera, a designação por RFID, para o policial, por meio de um cartão, então a gente sabe exatamente qual a câmera que está sendo atribuída para o policial, isso eu estou falando do sistema que nós temos agora. O policial pega a câmera e a DOCA já aponta para o policial qual é aquela mais viável, que tem mais autonomia, que está com mais bateria, e a câmera que a gente está adquirindo tem mais bateria do que a passada, que é um problema que tínhamos, que é o descarregamento. Esse policial coloca a câmera, ela começa a gravar, ela está funcionando e está gravando. Quando o acionamento, começa a ver o registro com ou 90 segundos, ou até 120 segundos é possível a gente acertar isso, calibrar, para trás, porque ela está gravando o tempo todo e tem um sistema de buffer, ela vai gravando por cima. Então, quando ele pega a câmera, mesmo ela não acionada, ela está gravando. Ela só não está registrando, ela não está armazenando. A partir do momento, e nós fizemos esse teste, nós vamos testar essa funcionalidade. A partir do momento que ela é acionada, e ela pode ser acionada remotamente. Então, imagina que eu tenho 30 mil despachos de viatura por dia. Quando eu despacho a viatura, eu aciono a câmera, eu aciono do Copom as câmeras daquela guarnição que vão atender a ocorrência, independente da vontade do policial, e ali eu começo o armazenamento. Então, eu economizei espaço de storage, isso é uma redução de custo de quase 40%, e esse custo que eu estou diminuindo, eu consigo ampliar o programa. Ou seja, se eu tenho a garantia que eu estou fazendo o acionamento remoto, e aquela guarnição que foi despachada por uma determinada ocorrência vai ter o acionamento remoto, tem a funcionalidade do acionamento também por Bluetooth, então a gente monta uma rede mesh e uma câmera vai acionando a outra de quem está na proximidade, eu tenho a garantia para evitar que eventualmente um mau policial, ou descumprindo uma determinação, não faça o acionamento que tem que fazer. Ou seja, com a tecnologia eu estou ganhando eficiência. Então eu acho que é complicado o Supremo querer escolher a tecnologia pelo gestor e ainda decidir de Brasília sem ter vindo ver o teste. O governador, deixa eu só pegar... E não vai mudar nada na linha que nós estamos tomando. O senhor se reuniu com os governadores do Sul e Sudeste, né? E fizeram propostas na área de segurança. Eu vi, por exemplo, uma delas, o governador do Rio falou sobre a questão de mudar a legislação e quando o criminoso for reincidente, ele não pode ser beneficiado por uma soltura em audiência de custódia, uma progressão muito rápida. Quais propostas o senhor entende, os senhores defendem que a gente precisa avançar aí, talvez no Congresso Nacional, para a gente melhorar a área da segurança pública? Veja, eu acho que são várias ações que a gente precisa tomar para melhorar a nossa performance na área da segurança pública. A primeira coisa é a gente entender que a gente precisa formular política de segurança pública. E essa é uma autocrítica que eu faço. Né? A gente, 2 anos depois, a gente olha para o cenário, poxa, o que a gente formulou de política pública de fato? Então, é comum os prefeitos nos procurarem pedindo recurso, convênios para fazer intervenções urbanas. Eu posso casar essa intervenção urbana com a segurança pública? Posso. Então, se ele quer fazer iluminação pública, eu tenho que obrigatoriamente casar isso com aquelas faixas onde eu tenho incidência criminal? Com certeza. E aí eu começo a integrar as políticas públicas. Então, acho que tem um dever de casa para ser feito. Quando eu penso em integração de sistemas, eu posso oferecer um kit para as prefeituras, onde eles vão ter o sistema de monitoramento e eu vou criar a servidão de integrar o sistema do Estado? Posso. E nós vamos fazer isso a partir do ano que vem. Será que cabe um conselho estratégico para o governador para a gente discutir política e fazer análise dos indicadores e interpretar os indicadores?
Entendo que é necessário e também nós vamos fazer isso. Agora, é necessário também fazer alterações na legislação, aperfeiçoamento? Sem sombra de dúvida. O COSUD, né, os governadores do Sul e Sudeste formularam essas propostas, entregamos em mãos para o presidente Rodrigo Pacheco, para o presidente Arthur Lira, e basicamente, o que tem lá? Um tratamento diferenciado para o faccionado, ou seja, o faccionado, aquele membro de facção criminosa, e esse é o grande problema nosso, ele não gozaria de determinados benefícios de progressão, porque ele faz parte de uma facção criminosa, a gente tem que mostrar que o custo desse cara é maior. Então, se ele for preso, ele tem que ter um risco maior. Segundo, o combate à reincidência. É desesperador você prender determinados criminosos e ter a soltura em audiência de custódia quando eles são reincidentes. Então, a gente chega ao absurdo de prender 30 vezes o mesmo criminoso. E, às vezes, a gente falha também porque não existe a integração de sistemas e, às vezes, o magistrado que está na audiência de custódia não tem aquela informação. Ele não tem informação que da habitualidade daquele criminoso, né, da reincidência. Então, a gente precisa também informar o judiciário. Absurdo, hein? O juiz tomar uma decisão sem conhecer todo o histórico do acusado. E acontece. É triste. Então, a gente tem que organizar isso em termos de sistema para que o magistrado também conte com essa informação. Existe uma questão para dar segurança jurídica àquelas prisões que são feitas por fundada suspeita, para não acontecer o que acontece hoje, às vezes, de você prender um criminoso e, pasme, isso aconteceu recentemente, 850 quilos de cocaína e ele ser solto na audiência de custódia. Nós tivemos uma situação recente de prender 4 sequestradores quase em flagrante, praticamente em flagrante, 2 idosos sendo libertados do cativeiro, 2 sequestradores estavam com o cartão dos idosos fazendo já compras e os 4 foram soltos na audiência de custódia. Então, essa situação precisa ser resolvida. Pelo que o senhor tem conversado com a bancada de São Paulo, governador, isso vai andar no Congresso? Anda, sim, a bancada está muito engajada e quando a gente conversou com as bancadas dos partidos, com as lideranças dos partidos, então existe uma predisposição a fazer essa agenda andar. Está todo mundo percebendo o seguinte, é o grande tema do Brasil, isso. Mas, mas tem um problema, governador. O presidente Lula convocou os governadores para uma conversa sobre uma grande política nacional integrando os estados, né? Não sei se trata aí de interferir na autonomia dos estados, mas eu me lembro de que, durante a reunião, o governador Caiado foi radicalmente contra, né? Fez um discurso lá bastante violento e o senhor foi bem mais moderado, cumprimentou o presidente pela iniciativa e se dispôs a colaborar. A minha pergunta é essa. O crime organizado já não reconhece fronteiras estaduais nem nacionais há muito tempo. Que precisa de uma política nacional, eu acho que é óbvio, né? E eu pergunto ao senhor, que possibilidade o senhor vê de um entendimento que possa articular os estados com a União para que haja uma política nacional de combate ao crime organizado principalmente. O senhor acredita nisso? Acredito e julgo que é absolutamente necessário. Nós não vamos combater o crime sozinho. Estado nenhum vai ser capaz. E o crime realmente é transnacional, transfronteiriço, é ousado. O crime ganha muito dinheiro com o tráfico internacional de cocaína, o tráfico internacional de drogas, tem que lavar esse dinheiro em atividades lícitas, inclusive, e isso é ruim para a competitividade. Então, a gente tem a inserção do crime no setor de combustíveis, a gente tem a inserção do crime em organizações sociais de saúde, em empresas que prestam serviços para prefeituras, várias naturezas de serviço, são hotéis, são restaurantes, são empresas de segurança, enfim. Existe uma teia de serviços em que há lavagem do dinheiro. Então, como que a gente vai enfrentar isso? Integrando informações. Isso. Então, de fato, o que a gente precisa entender qual é a integração que a gente quer, como que a gente vai conjugar as políticas. Não necessariamente é uma PEC que vai resolver isso, né? Eu acho que o governo federal está muito focado na questão da PEC que cria o Sistema Único de Segurança Pública. A PEC tem alguns pontos de desconforto que, de fato, ali há alguma invasão na autonomia dos estados. Mas dá para acertar isso? Sem dúvida, conversando, dá para acertar, dá para tirar ou para adaptar esses dispositivos. Se cria o sistema de segurança pública que possa garantir um fluxo perene e importante de recursos para os estados. Agora, o mais importante é entender como vai haver o fluxo de informação.
como que a gente vai fazer a vigilância das faixas de fronteira. Nós temos uma fronteira seca gigantesca no Brasil. Agora, os pontos de inserção se concentram em poucas faixas. Se eu pegar na região do centro-oeste, sul, a inserção criminosa na faixa de fronteira se concentra entre Ponta Porã e Foz do Iguaçu. Então, nós sabemos disso. Então, como é que a gente vai aumentar a vigilância? Que tecnologia que nós vamos empregar? Qual é a vigilância que nós vamos ter em portos e aeroportos? Por que o Porto de Santos tem o grau de vulnerabilidade que nós temos e se tornou, portanto, o segundo maior porto exportador de droga do planeta? Como que a gente vai fazer com que COAF converse com Receita Federal, converse com Receita Estadual, Polícia Federal, converse com Polícia Civil Estadual, com inteligência da Polícia Militar, da Polícia Civil, para que a gente possa estruturar operações? Porque se não houver isso, mas aí, não há chance de vitória. Tem muita coisa para andar, pelo que o senhor está dizendo, não é? Tem Depois bastante. dessa reunião com tanta pompa, circunstância, aquela mesa em Brasília, andou alguma coisa? Não, ainda estão discutindo o texto da PEC. E, de fato, a PEC é um elemento. Nós precisamos dos demais. E aí é que eu digo, de maneira geral, não se faz política pública de segurança. E aí está a grande deficiência. Nos últimos dias, eu tenho me dedicado a conversar com especialistas em segurança pública. Sempre bom a gente saber que tem gente que sabe muito mais daquele tema do que a gente, que é pesquisador, que estuda aquele tema, que pode nos mostrar um caminho. Por isso que a nossa ideia aqui em São Paulo agora é criar um conselho estratégico, né, para nos ajudar a formular a política, a interpretar indicadores, a mostrar caminhos e, obviamente, a gente vai buscar essa integração. Entendo que a gente tem que fomentar que essa integração aconteça e que aconteça rápido, porque o Brasil precisa de uma política estruturada de segurança pública e não há política pública de segurança hoje. Chile. Pois é, daí dá para você ver, né, que eles pegam sempre no pé e sempre apontam os erros, mesmo falando dos acertos, né? O jornalista começou falando ali que saiu uma pesquisa onde mostrou que na parte da educação, parte do transporte, né, em várias áreas, o Tarcísio estava com aprovação acima da média. Porém, ele fala, mas na segurança pública não acontece do mesmo jeito e a sua aprovação está caindo, como que a gente pode resolver isso? Eles gastaram praticamente grande parte da entrevista para poder meter o pau e falar da segurança pública. Porém, pessoal, a gente tem que ressaltar aqui, tem que deixar bem claro, segurança pública em nenhum estado do Brasil é parte somente do governador. Tem os municípios que tomam conta, tem, por exemplo, o prefeito ali de São Paulo, que é o Ricardo Nunes, que precisa dar um jeito na situação também, e para muitas coisas ele é prolixo, ele procrastina. Temos ainda o governo federal, aquele mesmo que falou que a pessoa pode roubar um celular para tomar uma cervejinha e que apoiou e assinou embaixo ali a criminalidade. Temos ainda a mídia militante que quer punir cada policial. O policial não pode nem se defender. Aliás, tem uma parlamentar aí que quer colocar um projeto de lei onde o policial não pode atirar primeiro, ele só pode atirar se ele receber bala em troca. Olha só que absurdo, pessoal. Daí o Tarcísio fez essa explanação aí, deu essa aula e mostrou que política pública, segurança pública não é feita de qualquer forma, é em conjunto. E esse é um trabalho que começa lá na infância e vai crescendo até a fase adulta, porque é preciso mudar a consciência do ser humano, é preciso trabalhar, por exemplo, as bases da família dentro da sociedade. Não adianta só sair prendendo todo mundo. Por quê? Se eles deixassem, né, se na verdade, se a mídia esquerdista não pegasse tanto no pé, poderia até fazer como fez ali em El Salvador, né, o Bukele ali em El Salvador, constrói uma penitenciária ali gigante, num local bem afastado e sai pegando aí todos os criminosos aí de alta periculosidade, né? Aqueles que fazem parte de grandes facções e que tem vários crimes nas costas aí, e pegam ele, joga pra lá e deixa ele lá, pelo menos uns 20 anos lá, mofando. Pois é, só que se fizer isso, vai dar um bafafá e é perigoso até eles impeachment aí o governador Tarcísio. Então aqui no Brasil você tem que ir comendo pelas beiradas, mas o Tarcísio está fazendo um trabalho excelente ali em São Paulo. Vamos ver. Agora, a pergunta que fica é o seguinte, para 2026, você acha que Tarcísio de Freitas é uma boa opção
como presidente do Brasil, se caso o Bolsonaro não puder entrar ali, né, estar elegível. E aí, ele indo para a presidência do Brasil em 2026, aí vai vagar ali, vai ter uma oportunidade no governo de São Paulo. Pablo Marçal já sinalizou que pode participar ali da campanha para governador de São Paulo. E o que você acha? Tarcísio para presidente, Marçal para governador? Coloque aqui nos comentários, porque eu quero saber a sua opinião, porque ela é a que mais importa. Vamos ficando por aqui. Se inscreva no canal, pessoal. Muitas pessoas passam por aqui, nos assistem, gostam dos conteúdos e só esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho ali para receber as notificações. Faça isso agora, não dura nem 3 segundos e você vai ficar ligado aqui nas próximas matérias que a gente manda, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.